Boa noite, pessoal! Estamos hoje mais uma vez para trazer conteúdos para vocês. Estamos aqui com todo mundo que já é de casa, com Cláudio, Vinícius, Isa e Bruno, que viemos para tratar sobre um tema de grande relevância, que é Me formei e agora? O estudo não acaba com a entrega do TCC. Gente, estamos nos aproximando da reta final da primeira temporada desse podcast. E como vocês já devem ter percebido, esse viés até agora foi um viés mais acadêmico, de autoconhecimento. E para a próxima temporada, a gente está aqui planejando na verdade, para o próximo episódio, a gente já vai ter aí uma mudança que trará assuntos como pós-graduação, MBA e mestrado, que já se presume que vocês estão formados quando então. Tirando o caso do Andrei, que se vocês não assistiram, voltem para o caso do Andrei, que é muito bacana. Está lá no nosso episódio falando sobre escolha da faculdade. Voltem lá, que vocês vão gostar bastante. Bom, como eu estava falando, a gente pretende tratar aí no próximo episódio de temas como MBA, mestrado e afins. Basicamente, como prosseguir com os estudos após a faculdade. Posteriormente, na próxima temporada, o nosso objetivo vai ser trazer profissionais de diversas áreas para conversar um pouquinho conosco e trazer as suas experiências pessoais dentro dessas áreas. Ademais, dando prosseguimento para esse episódio, vamos nos apresentar um pouco agora e nos aprofundar um pouco mais a respeito do que fizemos e como que foi a nossa jornada pós-TCC. Só para lembrar, quem não nos conhece, eu convido que vocês voltem para o nosso episódio 00 para conhecer um pouquinho, resumidamente, sobre as nossas vidas. E hoje a gente vai trazer um pouco mais aprofundado do viés nesse tema. Então, vamos nos apresentar, começando por mim. Bom, como vocês já sabem, eu sou advogada formada pela PUC de Campinas. Agora, vou passar a bola para o Bruno e depois a gente aprofunda um pouco mais esses currículos. Bom, eu sou administrador de empresas e economista. Tenho MBA em varejo e mercado de consumo. A administração eu fiz no Mackenzie, economia eu comecei no Mackenzie e terminei no Anchieta, como a gente tinha falado antes. Varejo eu fiz na USP. E eu fiz também. O nome do curso chama MBA em Stock Picking e em ações Stock Picking, né? Mas basicamente é sobre finanças. Então é isso. Aí vamos tocando para frente. Cláudio, se apresente aqui para gente mais uma vez. Bom, primeira vez que eu estou participando, né? Primeira vez que eu consegui participar. Meu nome é Cláudio. Sou formado em Economia pelo Centro Universitário FECAP. Me formei em 2015. Já cursei mestrado profissional com especialização em macroeconometria pela FGV. Atualmente estou cursando também o MBA em Engenharia Financeira pela Poli, da USP. Trabalho aí há quase 9 anos em um dos maiores bancos de varejo do Brasil. E é isso. Vinícius? Boa noite, pessoal. Eu sou o Vinícius, sou formado em Engenharia Ambiental e cursei pela Faculdade Oswaldo dos Cruz. E eu sou Isabela de Maio, sou arquiteta urbanista e a gente vai aprofundar hoje um pouco mais sobre a faculdade e o que fazer depois da faculdade. Bom, pessoal, todo mundo apresentado aí. Vou trazer um pouquinho da minha experiência, né? Eu, como já comentei, sou advogada formada pela PUC de Campinas. Eu fiz especialização em processo civil. Tenho aí já 3 livros no ramo de processo civil com alguns colegas também advogados. E trabalho já faz aí entre idas e vindas, praticamente 4 anos no maior escritório de full service de Campinas. E tenho o prazer de estar aqui hoje com todos esses caríssimos colegas
que também dividem aqui esse projeto comigo. E fora as pessoas que estão aqui hoje, né, como vocês já sabem, se vocês ainda não conhecem toda a nossa equipe, temos também a Tabata, que não está hoje conosco por motivos maiores, e a Amanda, que é a nossa roteirista. Agradecimento especial para ela por ter feito esses roteiros magníficos ao longo desse projeto. Bom, todo mundo sabe que a escolha da faculdade é muito difícil, a gente já abordou esse tema. A escolha da profissão, porque escolher a faculdade não necessariamente quer dizer que a gente escolheu a profissão, né? A escolha da profissão é muito difícil. Encontrar um estágio, entender qual ramo que a gente vai fazer, realmente é muito difícil. E mais difícil ainda é quando você pega o diploma na mão, entregou o TCC, tá todo lindo e pimposo e entra no mercado de trabalho para valer. É aquele momento que você realmente esquece de quando você tinha 15 anos e queria ter feito 18 e ser adulto e pagar boletos. Então, assim, acho que esse momento é um momento tão difícil quanto a escolha da faculdade. Até mesmo porque não é sempre que a gente decide fazer o que a gente realmente cursou, né? E falando desse viés, eu gostaria aí de chamar o Vinícius para compartilhar um pouco da história dele a respeito do que ele fez depois da faculdade. Vinícius, compartilha conosco, você entregou o TCC e aí? E aí? E agora? O que eu vou fazer, né? Bom, inicialmente eu só não queria estudar mais nos próximos dias. Era basicamente isso. A faculdade ela foi muito boa para mim. Consegui entrar no mercado de trabalho a partir dela, amadureci bastante a partir dela, pelos professores, colegas que convivi, mas é um período ali muito árduo, né? Você tem que trabalhar, estudar junto, é uma coisa que todo mundo, a maioria enfrenta isso. Então, inicialmente, eu não queria seguir nenhum curso extra. Então, eu continuei sempre no mercado de trabalho, criei algumas empresas. No meio desse período em que troca de uma empresa e outra, eu cheguei a fazer intercâmbio. Depois eu regressei, né, para o Brasil, voltei para o mercado de trabalho, e tô aí para provar que é importante, obviamente, você fazer um curso aí a mais, né? Igual o pessoal, a maioria que fez um mestrado, uma pós-graduação, mas que não é o fim também, se você não fizer. Mas cada um, né, particularmente aí, com certeza vai tomar a melhor decisão. Assim, o que eu cheguei a fazer que não foi uma pós exatamente, foram cursos que eram mais especializados em certas áreas, né, certos tipos de ferramenta que era necessário para o cargo, para a função que eu desenvolvia naquele momento. Então, o que eu acabei fazendo foi isso. Não, muito legal. E você, Isa, conta pra gente como é que foi, o que você fez quando entregou o seu TCC, além de comemorar. A comemoração é muito válida, né? Porque eu acho que o processo de TCC ele é um pouco desgastante, acho que pela intensidade, né? Que a gente se desdobra em desenvolver o projeto. Mas eu sou muito feliz também por esse processo de TCC, porque eu digo que durante o processo de TCC a gente amadurece muito como profissional. Então, eu acho que é uma etapa muito importante, que às vezes a gente quer pular, mas a gente tem que valorizar, porque depois dela, quando a gente passa tudo, a gente fala, nossa, valeu a pena. Mais uma coisa muito legal que eu fiz logo quando me formei, que foi até uma orientação do meu professor, né, da faculdade, o orientador de TCC, foi elaborar um artigo científico, né, com base no meu TCC. E aí o que foi legal é que eu juntei o meu tema junto com de uma outra colega que também tinha feito o TCC mais ou menos na mesma região que eu tinha desenvolvido o meu. E a gente pegou nesse professor, que era em comum, e a gente gerou esse artigo e a gente conseguiu publicar numa revista. Então, a gente criou uma extensão do TCC que normalmente ele morre ali, né, com a finalidade de se formar.
mas a gente conseguiu criar essa extensão. E é legal do artigo é que, às vezes, você pode utilizar ele para talvez entrar no mestrado, né? É como se você tirasse ele só da faculdade, né? Você posicionasse ele para o mundo. Então, eu acho que é um diferencial que todo mundo pode buscar fazer, né? Mas aí, depois, logo como eu me formei, na verdade, eu sempre quis arquitetura, e é meio doido isso, mas é que, de verdade, desde criança, eu sempre tive essa vontade e muita curiosidade e interesse pelo tema. Mas eu sempre tive vontade de ter o meu escritório, assim, de desenvolver os meus projetos e também de empreender, porque eu acho que é um desafio, né? Além de você fazer arquitetura, projetar, você ainda tem todo o desafio de empreender. E eu sempre gostei dos desafios. Então, logo quando eu me formei, eu já fui criar, né, o meu escritório, criar corpo e tudo mais. Comecei com projetos menores e hoje, cada vez mais, a gente acredita que é um passo de cada vez, mas a gente vai criando corpo, vai trazendo novos clientes e vamos elaborando novos projetos. Mas o que eu nunca deixei de fazer, desde que me formei, é estudar. Eu sempre fui amante de estudo, de aprender e de ouvir as pessoas me ensinarem. Eu sempre gostei, normalmente cada um tem um jeito de estudar, né? Mas eu gosto de escutar. O escutar e eu escrever me faz bem, assim. É como se eu me sentisse viva. Então, depois que eu me formei, eu continuei fazendo vários cursos. Fiz 2 cursos como aluno ouvinte na FAUSP, porque eu tinha pretensão de já engatar um mestrado em seguida, mas aí a empresa precisou de mais dedicação, né? E eu, por Ganhar enquanto, dinheiro ou estudar, né? Aquele dilema. aquele dilemazinho, né? E aí a empresa precisou que eu me dedicasse um pouco mais para isso. Mas aí eu fui fazendo cursos complementares, então iluminação, como funciona um projeto de luminotécnico para ficar bem desenvolvido, para que seja funcional, porque hoje em dia a luz ela está nos lugares funcionais, né, e não mais no centro dos ambientes só. Fiz curso, desculpa, de gerenciamento de obras, de empreendedorismo, até que foi um curso bem legal que foi com a Liana Pandim, que é dona do Ateliê de Calças, que é uma empresa super legal, e que era do ramo de moda, mas ela me ensinou super sobre empreendedorismo, sobre gestão de equipe, e eu consegui aprimorar e trazer também para o escritório. Cursos de design de interiores, e aí vai, a gama de cursos não para. Cada vez ou outra eu tô mergulhada em um curso. Sempre, mas eu acho que o importante é continuar aprendendo sempre, porque independente da profissão, independente da área de atuação, a gente precisa sempre estar evoluindo, né? Então, Tudo muda muito rápido, né? Novas tecnologias, novidades, e aí a gente precisa estar atualizado, né? Então, é por isso que a gente fala, né? O conhecimento ele não para ali quando você se forma. A gente tem que sempre se atualizar. E eu acho que a gente nunca sabe tudo na vida, então a gente tem que estar sempre aberto a adquirir esses novos conhecimentos. Acho que é Com isso. certeza, muito bem pontuado. Sem dúvidas, o estudo e a continuidade é muito importante. E você, Bruno, o que que você fez? Você entregou o TCC, foi para o bar, comemorou, e aí? Conta para mim o que você fez. Eu sempre trabalhei com meu pai e quando eu entreguei o TCC, na verdade a escolha da faculdade já foi com foco assim nos negócios da família, né? Eu comecei fazendo hotelaria, aí eu desisti da hotelaria para fazer administração, que eu vi que era aquilo mesmo que eu queria, entendeu? Aí fui fazer administração, aí terminei a administração, e aí? Aí eu fui fazer economia. Eu já emendei um no outro. Temos viciados em estudo aqui? É isso mesmo? Mais ou menos. Aí, e assim, eu sempre trabalhei com meu pai e conforme eu ia aprendendo, já ia tentando colocar em prática. No começo, meu pai tem motel, eu trabalhava no motel, trabalhava de encarregado e nessa época eu fazia hotelaria. Então, aí eu já tentava colocar bastante coisa do que eu aprendia lá no motel.
Mas aí eu vi que o que eu queria era administração mesmo, que na parte de hotelaria tinha muita coisa operacional, assim, do dia a dia, mas assim, o dia a dia do recepcionista, dia a dia do garçom, dia a dia do chefe, dia a dia do, entendeu? E eu queria uma coisa mais focada na gestão. Aí eu fui fazer administração. Aí também, acho que eu ainda estava trabalhando num motel. Aí logo em seguida eu comecei a trabalhar no mercado. Aí eu terminei a faculdade. Aí eu senti a necessidade de fazer economia porque Vou fazer uma ponderação. Você não foi no meio. terminou, foi no meio. Foi no meio, Gente, sou verdade. casada com o Bruno, para quem não sabe, então eu lembro bem dessa história. Exato. Foi no último ano eu já engatei economia. Porque eu achava que era mais fácil você nadar com a correnteza. E a economia mostra para você para onde está indo as coisas, entendeu? Então, meio que você colocar o leme pro lado certo, entendeu? É basicamente isso que eu queria com a economia, no sentido do porquê eu decidi fazer, entendeu? E aí eu comecei a fazer e comecei a pôr em prática, né, as coisas que eu aprendi e tal. Aí eu terminei, fiquei um pouquinho de tempo parado, sem estudar, só trabalhando. Aí eu já vi a MBA de varejo. Aí, no caso, eu já estava trabalhando no supermercado, aí tudo a ver, aí eu fui fazer MBA em varejo. Aí terminei MBA em varejo, estava no mercado ainda trabalhando, tal. Aí comecei a mexer na bolsa com o meu dinheiro, assim. Aí gostei da coisa, eu queria me aprofundar na parte de avaliação de empresas, aí eu decidi fazer a MBA de ações stock picking lá, que basicamente é você aprender a avaliar a empresa, né? Então, quanto vale aquilo ali e saber, no caso da bolsa, se o preço que está lá na tela faz jus ao valor que você está mensurando ali. Se tiver distante um do outro, ou você errou na conta, ou, ou tem uma oportunidade ali, ou um pouco dos dois. Pode acontecer também. Em breve teremos uma outra casa de análise, né? Oi? Em breve. Eu prefiro fazer a gestão do meu portfólio mesmo e boa. Olha só. Não pretendo levar isso tão a fundo assim. Mas é legal. É uma coisa que eu faria se eu não tivesse empresa. Oi? O que foi, Dente? Federzone Research. Exatamente. Então, assim, eu meio que fui fazendo a parte acadêmica foi uma maneira de pegar o benchmark, né, o que o mercado tem feito e transformado em teoria para aplicar. Então, desde o começo foi isso que eu busquei, tanto na graduação, né, lá em hotelaria, porque eu comecei a fazer hotelaria porque meu pai tinha um hotel e ia fazer um hotel. Acabamos não fazendo, mudamos de ideia. E eu também vi que o meu negócio era administração. Mas assim, enfim, sempre eu fui fazendo com que a academia me auxiliasse na prática ali do negócio que eu já tinha na cabeça ali, que era tocar os negócios da empresa, né? Então esse foi o que aconteceu comigo. Muito bom. E você, Cláudio, compartilha conosco? Bom, a minha trajetória profissional, ela nem começou tanto depois da faculdade, né? Durante a faculdade, eu já consegui o estágio no banco, né? O que aconteceu de fato depois que eu terminei a faculdade, né? Peguei o diploma, estava lá super feliz, comemorando com os meus familiares e tudo mais, foi conseguir efetivação. Foi muito uma coisa assim de na mesma semana. Estava entregando TCC, fazendo as últimas provas, recebi a notícia de que eu, felizmente, né, fui efetivado. A princípio, né, eu não achava que eu ia ficar tanto tempo no banco, esse não era o meu plano inicialmente. Eu sempre esperava ter uma... Né, a princípio, o plano era ter uma carreira um pouco mais acadêmica. A primeira coisa que eu tentei fazer foi ingressar no mestrado acadêmico, né, mas aí devido ao ritmo de trabalho, né,
no banco eu não consegui, né, dar continuidade nos estudos e, né, até porque o mestrado acadêmico ele exige tempo integral, era uma coisa que eu, né, não consegui acompanhar. Mas, né, a vida seguiu, né, e ficou tudo bem, graças a Deus. E depois eu, né, acabei tomando gosto pela coisa, né, lá no banco. Não sei se felizmente ou se infelizmente, né, eu trabalho com temas bem técnicos lá no banco, onde eu acabo empregando bastante, muita coisa que eu aprendi na faculdade, seja coisas relacionadas à estatística, à matemática, que também tem um pouco, né, do seu tema regulatório aí, né, o banco precisa prestar contas, né, e demonstrar liquidez, cumprir com índices mínimos, né, perante ao Banco Central, né, para mostrar que está tudo bem. Mas que, né, acabei tomando bastante gosto pela coisa, tendo contato com outras coisas e que, né, acaba tendo um perfil, né, um pouco mais acadêmico, né, o que acabou fazendo com que o banco fez com que me proporcionou bastante conhecimento, com que eu aprendesse bastante coisa também, muita coisa diferente, né, que a gente não está acostumado. E depois eu fui fazer o mestrado profissional em macroeconometria, que é, né, algo um pouco mais específico relacionado à projeção de séries temporais, onde você faz onde os economistas aí aplicam diferentes técnicas para fazer projeção de variáveis macroeconômicas, como PIB, dólar, juros e por aí vai. Hoje, né, aos pouquinhos eu fui migrando para áreas cada vez mais técnicas. Hoje eu trabalho com modelagem de risco de crédito lá no banco. E hoje eu também estou, né, acho que é o curso que resume, né, estou fazendo aí o MBA de Engenharia Financeira, que é o que resume bem, né, toda a estrutura financeira que, né, o banco precisa para que, né, mesmo que as pessoas, né, se fiquem inadimplentes, o banco, né, sobreviva e consiga ser solvente perante as exigências do regulador e, enfim. É mais ou menos essa a minha trajetória e isso aí resume mais ou menos 9 anos. Muito bom. Vou compartilhar com vocês um pouco mais da minha. Eu também acabei emendando. Vou voltar um pouco antes, né? Eu nunca pensei durante a minha vida como a Isa, vou fazer direito. Durante a minha vida eu fiquei entre vou fazer moda, vou fazer direitos, não, ciências sociais, aí depois pensei em fazer marketing. Mas nunca passava na minha cabeça o direito de fato. Mas eu sempre tive muito uma questão de justo, não justo. Sempre gostei muito de ver questões de direitos, enfim. Mas quando eu estava no terceiro ou segundo ano, acho que terceiro ano do ensino médio, por aí, segundo, terceiro, enfim, comecei a ter contato com direitos humanos pela professora de história que eu tinha. E eu me encantei pelo tema, eu achei que aquilo realmente era o que eu deveria fazer para o resto da minha vida. E eu lembro que eu fiquei muito contente com o projeto que eu tinha tocado e tudo mais. E eu falei: "Não, é realmente isso que eu tenho que fazer", gostei muito. E aí eu tentei passar no vestibular, de trainee, consegui no Mackenzie, na primeira lista, Mackenzie São Paulo, fiquei super feliz. E aí eu tinha um problema, tá, eu passei numa faculdade privada e eu não vou conseguir pagar essa faculdade privada. Então, deu um choque de realidade, pô, eu tenho capacidade, mas eu não tenho acesso a isso. Mas eu passei a estudar bastante, enfim, para ver o que eu poderia fazer, continuei estudando, e aí a partir daí eu tinha uma direção, eu precisava então, entender bem de redação, história e afins. Eu já gostava muito dessa área, então para mim já não era uma grande dificuldade. E aí eu fiz vestibular também para PUC de Campinas, na época que seria de fato a época a ser cursada. E eu passei na PUC de Campinas, no Mackenzie, e obviamente eu fui para a PUC de Campinas, que era muito mais barata. O Mackenzie acho que estava 2.200, a PUC estava 1.050. Então era uma questão bem monetária mesmo. E aí eu fiz os cálculos, falei: "Olha, eu vou ter que ganhar aí pelo menos uns 1.800 para eu conseguir fazer a faculdade ok". E assim, na régua, né. E aí eu consegui um trabalho no shopping,
e comecei a fazer direito. E no meio do direito, como eu já comentei, eu até fiquei indecisa se realmente estava fazendo certo, porque eu me apaixonei por moda, trabalhando na Daslu e na Calvin Klein, mas seguindo meu rumo, porque realmente era o que eu gostava. E terminando a faculdade, falei, e agora o que que eu faço, né? Eu amava direito do trabalho, eu fiz minha monografia e a minha monitoria em direito do trabalho. Mas eu senti que na prática não era o que eu pensava, e eu já tinha tido estágio em direito civil, trabalhei com um juiz magnífico aqui de Jundiaí, Marco Aurélio Stradioto Sampaio, e aí eu falei assim: "Ah, eu amo civil, amo processo civil, eu amo detalhes, eu sou uma boa virginiana, então eu gosto dos detalhes, então eu vou para o processo civil, que nada mais é do que você olhar o processo, como ele é feito, o procedimento para aplicação da lei. Então, para aplicar uma lei tem um procedimento e eu estudo esse procedimento. E na mesma época que eu me formei, tinha acabado de mudar o Código de Processo Civil. E eu tinha tido a faculdade inteira com o Código de Processo Civil anterior. A OAB eu prestei com um Código de Processo Civil novo, e eu tive a faculdade com o CPC anterior. E eu falei: "Ah, eu gosto muito disso, vou fazer isso". E aí eu fiz uma pós-graduação logo depois que eu saí da faculdade, emendei mesmo, dentro da própria PUC, fiz parte da primeira turma de pós em processo civil da PUC, de Campinas, e aí eu amei. Para mim foi enriquecedor, eu tive um network muito bacana, tanto é que lá que eu conheci a minha primeira gestora no escritório que hoje eu advogo, ela gostava muito do modo que eu me posicionava nas aulas e me fez o convite de conhecer o escritório e participar do processo seletivo do escritório. Então eu participei do processo seletivo, eu fui selecionada e passei a trabalhar lá. E e eu senti que, assim, foi um momento muito adequado para mim, porque eu realmente não tive, né, o Código de Processo Civil que estava sendo aplicado quando eu me formei. E para mim, de fato, abriu portas. Eu comecei a ter uma visão mais crítica de processo, então eu olhava os meus casos, eu sabia como agir, eu sabia como construir. Então, para mim, ficou uma coisa muito prática. E a atuação ficou muito mais fácil, mais simples, e eu vi a aplicabilidade de tudo que eu estudava. Para mim, isso foi muito importante, mas eu vejo também que para alguns colegas que não tiveram a mesma situação que eu, eh, a pós-graduação, logo após a faculdade, não seria uma boa opção, porque não tinha-se maturidade suficiente para entender da prática e ter uma pós-graduação efetiva. Então, eu acho que esse é um ponto que eu queria tratar com todos vocês, mas antes também queria falar que logo depois, encerrada a pós-graduação, recebi um convite do meu professor para participar do livro, o primeiro livro sobre o tema de processo civil. Eu fiz participação com esse professor e os meus colegas da pós-graduação no livro. E aí depois fui convidada para o segundo, terceiro, e se Deus quiser, até o fim do ano a gente lança o quarto. E estamos aí, ainda continuo estudando muito, assim como a Isa mencionou, para mim estudo sempre foi assim algo primordial. Então eu continuo estudando tudo quanto é curso, soft skills, vamos também. Então assim, eu sou viciada em estudar, sempre estou estudando, porque eu acredito que realmente o estudo com um propósito óbvio, ele te ajuda realmente na sua profissão. Mas eu entendo que alguns tipos de estudos requerem uma certa maturidade do profissional. Eu não sei quem aqui fez pós-graduação, se concorda que algumas pós-graduações fazem mais sentido quando o profissional já está no mercado há um tempo, 1 ano, 2, para ele ver a aplicabilidade nos casos em que ele atua. O que que vocês me falam sobre isso? Eu super concordo. Acho que, né, é até um pouco mais produtivo, talvez, quando você matura um pouco mais, né? Você matura um pouco mais as ideias, um pouco de tudo que você acabou vendo na graduação. Acho também que esse processo, talvez, pelo menos para mim, funciona desse jeito, né? Você começa a refletir um pouco mais do que você viu na graduação quando você está fazendo o TCC, né? Que aí você realmente tem que, né, aplicar, né, alguma coisa ou muita coisa do que você viu de técnica ao longo do curso. E aí que você, de fato, começa a ver utilidade, né, e aplicabilidade, né, igual a Isa tinha comentado, no que você aprendeu. E aí que você começa realmente
a pensar, né, na formação como um todo, né, na formação que cada um escolher, e você começa a ver, né, a função social, o impacto social daquilo que você faz, né, porque acho que em cada sociedade cada um tem o seu papel, né, e, né, existem várias atividades que cada um pode desenvolver. Então acho que, né, isso é importante, faz total sentido. E sim, né, o profissional, depois de um tempo, depois que ele começa a escolher um pouco mais, né, do que ele escolhe fazer de fato, até um pouco mais de malícia, né, e eu acho que um pouco mais de motivação também, né, para poder estudar, que vai ser algo muito mais direcionado, né. Você não vê mais coisas tão abrangentes depois que você já começa aí para pós-graduação. Já algo muito mais direcionado, com base no que você quer, e eu acho que faz total sentido. Pode ser eu agora? Eu também concordo, eu acho que tanto maturidade quanto a prática ali faz com que você busque melhorias naquilo ali que você está fazendo, teoricamente, assim, né? Então, por exemplo, o Dente, por exemplo, trabalha na área de risco, ele vai falar, tá, como é que a academia entende que é risco e como eles modelam isso daqui? Eu acho que quando você se coloca um desafio desse para você, ou você almeja um cargo desse, que é hora de você procurar essa pós-graduação aí nessa área aí. No caso meu, que eu tinha falado, eu já trabalhava na área, então, para mim ali, o sair da faculdade e já fazer uma pós não seria problema. Mas eu vejo que se eu não tivesse esse já trabalhando na área, eu teria aproveitado menos a MBA ali, as MBAs que eu fiz. Porque que nem, você não consegue lembrar de tudo que você aprendeu na graduação, sei lá, se a matéria era chata, ou enfim, zilhares de motivos para você não lembrar de alguma coisa. E quando você está ali no dia a dia, você fala, opa, isso aqui eu preciso aprender, porque isso aqui eu já estou usando. Isso aqui não pode deixar passar. E aí você, de repente, vai até mais fundo do que o professor mostra, enfim, corre atrás daquilo ali, até, de repente, como uma maneira de você fazer o trabalho de conclusão de curso ali da MBA ou do mestrado, enfim, qualquer coisa assim. Vinícius, Isa, alguma ponderação? Eu concordo. Tanto que eu não tô me sentindo duro para fazer um pós até hoje. Brincadeiras à parte, mas é basicamente isso. Já estudei que eu quero dizer a possibilidade, né, de fazer, já li diversos programas, grades curriculares de pós e não me senti motivado ainda a fazer. Mas é isso, né? E como cada um nesse momento, né? Faz parte. Deixa eu só comentar aqui um negocinho. Mas eu acho que é isso, eu acho que você tem que fazer quando você sentir necessidade, sentir vontade, enfim. Não adianta fazer só por fazer ali, de repente você não gosta, não é útil. Acho que assim, é um dinheiro considerável para você aprender por aprender, assim. Eu acho que Não só dinheiro, mas como tempo também. Exatamente, também. Bastante tempo envolvido aí. Pode parecer um pouco até bizarro o que eu vou falar, não sei, talvez não seja bizarro, mas o que aconteceu comigo, assim, eu fui, desde que eu comecei a carreira profissional, eu fui dando saltos, obviamente, dentro das empresas e tudo mais, e cada hora aparecia uma certa necessidade de aprender alguma coisinha nova. E aí, um exemplo, era uma ferramenta que eu já sabia mexer, mas eu precisava de um upgrade dentro daquela ferramenta. Excel. Um exemplo, Excel, AutoCAD, enfim.
Cara, eu fui diversas vezes no YouTube ver como é que fazia isso. Então foi uma maneira que isso aconteceu. Porque eu acho também que dependendo da profissão, a necessidade dela vai ser também divergente. Então, tipo assim, tem coisas que vão ser mais práticas. Então, ao invés de você fazer uma pós, né, que vai ser um pouco mais acadêmica, ou vai ter sim uma parte prática, mas às vezes não é de fato um programa que você usa ali no dia a dia. E às vezes dentro da área que você atua, que às vezes é uma área muito operacional, você precisa ter um programa, né, mexer no programa, para conseguir desenvolver melhor seu trabalho e não necessariamente ter essa parte mais de gestão, que é o que o Bruno comentou, que ele acabou migrando para, e foi através da pós também que ele começou a se aprofundar, né? Então, eu acho que é de profissão para profissão. Mas eu acho que é isso válido que você comentou, Bruno, que às vezes depende da maturidade de cada profissional e depende também se vai ser vantajoso, né? Acho que cada um vai avaliar o que é de interesse para a profissão e tudo pessoalmente, assim, né? Eu acho que todo conhecimento é válido, a gente não pode, né? Mas ele tem que sempre ser aplicado, porque senão, né? Sim. Você não dá uso. E acho que é uma coisa que cada vez mais vai... acho que falando um pouco, né? Desde quando você sai da escola, vai para a faculdade, depois vai escolher alguma pós para fazer, é algo que vai se afunilando, né? Em termos de amplitude, assim, né? De áreas de conhecimento, é algo que cada vez mais se afunilando e entrando num nível de, né, de densidade, de complexidade daquilo que você vai se afunilando cada vez maior, né? Que nem, putz, na faculdade você vê, sei lá, biologia, química, física, que nem eu fiz economia. Para mim, assim, as matérias que mais, né, intuitivamente, assim, me chamavam a atenção e que motivou bastante a escolha do meu curso, era bastante história, né, um pouco de matemática também, né, que economia, felizmente, você vê as duas matérias juntas, né, que as duas são bem antagônicas, né, que exatas e humanas, você vê do começo ao fim do curso. Você estuda, né, tanto matérias relacionadas à matemática, cálculo, estatística, como sociologia, história do pensamento econômico, por aí vai. E aí, né, migrando um pouco mais para a indústria financeira de banco, né, faz um bom tempo que eu não abro um livro de história. Eu tenho muito mais lido a respeito de, né, estatística, econometria, técnicas de matemática, técnicas de computação numérica, e por aí vai, né? E aí eu tive que acabar também aprendendo aí, né, linguagem de programação, né, de softwares específicos para fazer análise estatística, para fazer previsão, né? Então é algo bem que, né, com o passar do tempo, né, você vai, né, ali, né, intuitivamente sentindo o que te chama ali a atenção, né, o que você sente com cada coisa que você vai tendo contato ao longo da sua vida, né, conforme você vai passando por essas fases, né, e são fases, né, realmente você vai afunilando determinadas coisas, determinados assuntos, e aos poucos você vai, né, se especializando cada vez mais, que, né, não tange só, como, né, o Vini falou aí, não tange só você ir na sala de aula lá, sentar, tem um professor lá falando na frente. É muito também de você correr atrás, né, de vídeo no YouTube, ler alguma coisa na internet, procurar algum artigo, né, enfim, acho que é mais nesse sentido. Eu vejo que hoje em dia temos muito meios de podcasts. O Bruno, por exemplo, ele ouve podcast o dia inteiro. Eu acho que os meios de estudos não convencionais são cada vez mais excelentes e mais acessíveis para todo mundo, né? E um ponto que eu vejo também, que é muito importante a gente esclarecer, que é uma grande dificuldade, inclusive, de todo mundo que se forma, porque assim, eu sou do direito, é bizarro, você vê, você acaba de sair da faculdade e você vai procurar emprego. O primeiro ponto que você encontra é R$2.000, R$1.500, ou seja, um valor que não pagaria a faculdade, R$1.500 por mês, carro próprio, computador próprio, pós-graduação, inglês fluente, e aí, o que acontece com esse jovem? Ele sai bitolado para fazer uma pós-graduação.
ele pensa o seguinte: se eu não fizer pós-graduação, experiência de 30 anos, né? Então, assim, o jovem sai falando assim, gente, o mercado de trabalho me exige uma pós-graduação. E acaba se jogando numa pós-graduação que tem um valor alto, que não vai conseguir pagar, muitas das vezes, acaba aí pegando um empréstimo estudantil, fica correndo atrás de fazer uma pós-graduação, que muitas vezes não vai dar o retorno financeiro e de estudo, né, da área, assim, não vai dar um proveito eu não sei se educacional, mas enfim, profissional que a pessoa espera, né? Então, eu acredito muito que colocar o pé aí no freio e olhar e falar assim, tá, todo mundo vai conseguir enxergar esses problemas, todo mundo vai ver que esses requisitos não vão ser cumpridos e vou pular para outra, vou me reinventar, né? Porque é difícil para o jovem quando sai da faculdade. Eu falo por mim mesma. Eu saí, eu falei assim, eu vou empreender, porque eu não consigo, não vou preencher uma vaga que me pede todos esses requisitos para ganhar R$ 1.500. Então, assim, eu acho que o jovem ele é muito pressionado por esse mercado de trabalho que acaba exigindo coisas assim que são inatingíveis para um jovem que acabou de sair da faculdade, né? Até mesmo porque uma jovem para uma garota de 16 anos custa mais de R$ 300. Não, e assim, só complementando, eu lembrei de experiências no período que eu estava ainda na faculdade, buscando estágio. Eu fiz muita entrevista, mas muita entrevista na época da faculdade. E eu encontrava com uma galera que eu falava, gente, não tem como. Sabe assim, tchau, mas não é isso. Nem sempre o cara que tem o inglês fluente, o cara que fez o ensino médio lá fora, ele vai ser o melhor ali. Então é meio que você acreditar em você mesmo também para conseguir. Mas enfim, só foi uma lembrança aí da dificuldade desde a hora do estágio já. Mas eu acho válida a pontuação que você fez, né? De tipo, porque assim, querendo ou não, somos privilegiados e tivemos boas oportunidades aí, né? Eu falo isso porque, tipo, eu sempre quis empreender e hoje eu consigo empreender porque eu tive uma base familiar que me deu suporte financeiro para eu conseguir pegar uma obra, 2 obras e até o negócio começar a rodar. E às vezes a pessoa não tem isso, né? E aí você vai tentar buscar um trabalho dentro da área, em algum escritório, por exemplo, no meu caso, ou né, alguma empresa, e aí tem essa dificuldade mesmo, porque justamente as exigências são muitas, né? E aí o que eu falo, assim, para minha profissão e principalmente para profissões ligadas à parte mais artística, né, e de parte criativa também, é que você não necessariamente você precisa ter aquele curso, tipo, você ter, como que chama, certificado de algum curso, assim, mas você precisa saber desenvolver. Então, às vezes, usar de plataformas como aulas online no YouTube, igual a gente está falando dessas outras ferramentas de aprendizado de ensino, vão te ajudar a você ter um maior conhecimento das ferramentas da área, e aí como você consegue se destacar assim, mesmo sem ter que desembolsar um valor aí para conseguir, né, ter esses cursos e aprender, mas é meio que por conta própria mesmo, né? Mas assim, tem que ter um jogo de cintura, mas dá certo. Porque eu acredito que só assim, você buscando e tentando acrescentar mais conteúdo para você e conhecimento, assim que a gente vai conseguindo se destacar para algum escritório, alguma empresa chamar para participar, né? Ter interesse em trazer para a empresa. Porque é difícil. Foi legal falar esses assuntos que eu achei super pertinentes. Eu acho que tem bastante conteúdo no YouTube. Acho que tem bastante curso, curso graduação, tá? Por exemplo, sei lá, Microeconomia 1, que é tipo os primeiros 15 capítulos de um livro, e o Microeconomia 2 é os outros 15. Então, você compra um livro que custa, sei lá, chutando alto, 350, R$ 400, assim, um livro dessa bitola, assim, que vai ter conteúdo denso de micro ou macroeconomia. Você tem ali, né, um semestre de conteúdo relevante. Estou dando um exemplo, mas eu sei que existem vários outros livros e vários outros cursos que podem ser supridos por um livro, por exemplo. Ou um curso, tem várias plataformas agora, né, Udemy, enfim, tem
várias plataformas, Hotmart, que tem conteúdos dispersos, assim, que às vezes é só o que você está precisando, né? E não exatamente uma MBA, exatamente uma especialização, enfim. Você está precisando ali pontualmente de alguma coisa. Às vezes você tem um problema, né? Precisa de uma coisa bem específica. Não entendi, desculpa. Para quem? Pro Dente. Não, muitas vezes quando você vai atrás de alguma coisa assim na internet, às vezes você tem um problema pontual, né? Que você precisa resolver de alguma coisa para aplicar na hora. Quase todo dia, às vezes eu me vejo lá, deparo com um problema, tipo, tem que procurar em algum site de programação lá fora, de alguma linguagem de programação específica, e por aí vai. E aí você resolve o problema. Né? Matar o leão do dia, né? É bem por aí. Não, e até para crescimento pessoal mesmo. Só dando um exemplo, né? O Bruno, ele é formado aí nessa Stock Pick, fala, né, Bruno? Stock Picking é saber você escolher qual ação pegar ali, entendeu? É meio que exatamente isso. Então, eu tentei uma vez, por vídeos na internet, começar a entender isso. E eu vi que não ia rolar, precisaria estudar muito mais, não é só fazer conta de divisão, você tem que avaliar muito mais coisas. Só que eu estava muito interessado e eu já estava numa fase de querer entender mais, investir, blá blá blá. E aí eu fiquei no básico e comecei a ver pessoas mais conceituadas, né, que conseguiriam fazer esse trabalho por mim, né, e ali seguir as estratégias, as recomendações. Mas, enfim, até o que eu queria dizer é isso. Então, assim, às vezes, para uma coisa que a gente não tem no colégio, no ensino médio, que eu acho que deveria ter, que é educação financeira, blá, 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 você consegue adquirir o básico, às vezes, ali na internet, né? Sim. Eu queria comentar outra coisa, que tipo, que nem eu e o Dente somos economistas. E o dia a dia dele é completamente diferente do meu. E é engraçado isso, né? Porque não espera, né? Parece, os dois economistas eles devem fazer meio que a mesma coisa. E na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Ele fica ali fazendo muito cálculo, muita conta complexa, assim, de gestão de risco, enfim, um monte de coisa assim. E o meu dia a dia, mesmo que seja ali na parte do DCF, lá do fluxo de caixa descontado, não tem nada a ver, apesar dos dois serem extremamente avançados assim, e complexo de se analisar, mas são completamente diferentes e os dois estão exercendo a função de economista ali, que é muito louco isso também, né? Gente, só voltando um passo atrás do que a gente estava falando. Desculpa a minha saída rápida, que eu sou gente como a gente, choveu aqui, eu tive que buscar as roupas, né? Brincadeirinhas à parte. Brincadeirinhas à parte, eu acho muito importante também falar que hoje várias faculdades têm cursos de extensões, que são normalmente cursos baratos e rápidos. FGV tem cursos assim, PUC, todas as faculdades normalmente têm. E assim, muitas das vezes é tipo um valor baixo, você consegue parcelar, se você é ex-aluno você tem desconto, e são cursos voltados a alguns temas práticos. Eu fiz alguns cursos de extensão, fiz de Direito Civil, fiz de Direito de Família assim que saí da faculdade, eu fiz de Direito Penal e Empresarial. Então, assim, eu fiz vários ramos, porque eu era advogada, estava começando uma especialização, mas eu ainda não tinha entrado no escritório, então eu estava sozinha e eu precisava desempenhar, eu precisava conseguir atender os clientes que aparecessem. Então, para isso, eu fiz esses vários cursos de extensão que foram super proveitosos. Eu tive que fazer um trabalhinho de entrega, tive professores super capacitados. Então, curso de extensão, ao meu ver, também é uma ferramenta muito boa para você adquirir conhecimento sobre algumas matérias determinadas da faculdade que você se interessou ou que você vê que é um nicho de mercado. E para minha área, eu acho que o network é muito importante. Então, esteja onde advogados estão, esteja onde potenciais clientes estão.
e seja visto. Então, assim, sempre tente. Sei que no Migalhas tem como ser colunista e postar. Gente, eu nunca postei uma coisa no Migalhas, mas eu tenho posts em outros lugares. Mas, assim, busque fazer alguns artigos sobre a sua matéria, busque ser visto, pelo menos dentro do direito, isso é um diferencial que faz algumas mudanças na sua vida e que vão poder te dar uma bagagem para uma entrevista de emprego, enfim. Então, eu acho que esse é um ponto positivo. E o outro ponto positivo também para advogados aí, quem saiu e não sabe o que fazer, vai uma dica. Você, além de ter várias fontes, né, de pesquisas hoje rápidas, Migalhas, Conjur e afins, você consegue ver jurisprudências e acessar casos. Gente, desde 2012 os processos são digitais. Quem não era dessa época tinha que bater barriga no fórum para ver processo. Então, minha dica é: comece a folhear processos grandes, pegue grandes bancas de escritórios, aquelas bancas que todo mundo fala, nossa, é muito boa. Vai lá, pesquisa o nome deles na jurisprudência, abre o processinho deles, estuda o processinho deles, e aí você vai ganhar uma bagagem prática muito bacana de ver a discussão, de ver o modo que eles peticionam, o modo que eles escrevem, como que eles tratam com o juiz, o layout, que hoje o Visual Law é super importante, então, o layout que usam na petição. Esse é um exemplo do mundo jurídico que vocês de outros ramos também podem ver. Então, a arquitetura, imagino que tem algum lugar que você pode ter pesquisas de grandes arquitetos, e aí você analisa aquela pesquisa. Isso são fontes de conhecimento. Num bate-papo que eu tive aí com o Cláudio ontem, ele falou uma coisa que é muito bacana. O mestrado nada mais é do que você contribuir com a ciência. É a sua pesquisa levar aí engajar jovens a pesquisar também, a estudar também e conhecer sobre o que você disse. Então, hoje você tem ferramentas como a USP, que tem aí uma plataforma enorme de mestrados e doutorados. Quer estudar? Pega uma tese de doutorado, uma tese de mestrado, vai ler. Vai estudar, não é só livro. E aí você não paga nada. Você teve internet, você tem acesso. Então, eu acho que esses tipos de ferramentas também estão acessíveis hoje em dia, que vale a pena também. Saiu da faculdade? Eu não sei o que fazer. Vou entrar nas teses da USP e ver os temas que tem de matérias que eu gostava. Eu fiz isso. E para mim foi muito bom. Então, assim, fica aí a dica. Sobre esse assunto que a Bruna falou, eu acho que vale para várias outras empresas, várias outras profissões. E bom, vamos lá, comentar duas coisas. Primeira, sobre coisas free, né? Ou baratas, enfim. Muitas universidades fazem muitos cursos, associações fazem muitos cursos. Então, por exemplo, eu tenho supermercado. Tem a Associação Paulista de Supermercado, Associação Brasileira de Supermercado, assim como tem a OAB, assim como tem o CREST, assim como tem o CREA, e lá tem muito networking, lá tem muito conteúdo gratuito, muito conteúdo pago, mais barato, onde você consegue conversar com os pares, é onde o pessoal ali está disposto a te ajudar num problema que você tem. Enfim, dá para procurar bastante coisa aí. Outras coisas, por exemplo, eu e o Dente, que somos economistas, Banco Central tem coisa, Ambima tem coisa. Então, todos os órgãos reguladores também têm muito conteúdo de graça, assim, de curso, de montar carteira, como funciona o sistema financeiro nacional, como você pegar uma corretora decente, que não vai roubar seu dinheiro, enfim, qualquer coisa desse tipo, assim, eles têm uns cursinhos lá, uns e-books, exatamente, tem curso disso também, então, assim, tem bastante conteúdo grátis, aí, por exemplo, agora, mais moderno, todos os setores têm seus influencers, então, só descobrir de qual faculdade, qual profissão é a sua e segue os influencers daquele conteúdo, que nem ele estava falando que viu coisa de investimento lá, tem bastante influencer de investimento. E acho ótimo, acho que
para a galera começar, saber como começar, é lógico que, né, eu acho que vale a pena ter um acompanhamento com uma pessoa mais profissional ali, focado em você, mas enfim, pelo menos para você saber o que está fazendo ali, onde está se metendo, é importante esses influencers enfim, ele mostrar um pouco do mundo ali para você começar a entender e começar a ser palatável aquele conteúdo para você procurar mais depois ali em livros, enfim. Então também tem livros, acho que é isso. A Bruna tinha comentado outra coisa, mas já esqueci que eu ia comentar a segunda coisa, mas enfim, fica para a próxima. Curso de extensão? Ferramentas online, USP? Era sobre cursos de extensão, então, também tem alguns cursos, né, nesses lugares que eu falei, eu acho que era isso, se eu lembrar depois eu falo. E aí, pessoal, e vocês? Quais foram os maiores desafios quando vocês encerraram a faculdade? Qual foi o desafio que, assim, terminou? O que vocês sentiram que foi desafiador dentro disso? O Dente já compartilhou. Gente, Dente é o Cláudio, tá? O Dente já compartilhou aí conosco que ele foi efetivado quando ele terminou a faculdade, então a descoberta de um emprego não foi um desafio, né? Mas contem aí pra gente o que para vocês foi desafiador, o que teve aí uma emoção quando terminou a faculdade. Começando aí, já que o Vinícius coçou a cabeça nesse tema, manda bala, Vinícius. É bem isso mesmo. Quando eu terminei, eu estava numa posição no emprego que talvez com a finalização do curso para mim já não caberia mais, então eu comecei, obviamente, a pleitear outra posição, mas que dentro de onde eu estava não aconteceu. Então, o que veio foi uma procura, né, no mercado e uma migração para outra companhia. E aí é maravilhoso, né? Você vê que estão te reconhecendo, que valeu a pena, é fantástico, é muito bom, é muito bom. Que legal. E você, Isa, algum desafio? Eu acho que a gente sempre tá enfrentando desafios aí, pessoais e profissionais, né? Mas o meu grande desafio, na verdade, foi que eu sempre, como eu falei, sempre quis fazer arquitetura e meu intuito era trabalhar. Então, tipo, se você perguntasse pra mim, eu queria trabalhar. Tinha uma ânsia, assim, por trabalhar. Então, logo quando eu comecei a faculdade, eu já comecei a estagiar. Tive, assim... Mas como que eu comecei a estagiar? Eu, literalmente, chegava pros arquitetos conhecidos e, olha, eu já sei mexer no AutoCAD. Olha, já o que eu desenvolvo. Bem assim, me vendendo. E foi assim que eu consegui o primeiro estágio. Tipo assim, o primeiro estágio, na verdade, eu fazia projetos no CAD. Tipo, o arquiteto desenhava à mão e eu passava tudo por CAD. Eu ganhava R$70 por projeto. Tinha milhões de alterações, eu não cobrava e eu tava lá. Trabalho, porque eu queria aprender. E eu queria estar na área. E aí, quando ele viu que eu, tipo, de fato, era muito dedicada e meio que abraçava a causa, assim, né? Ele me chamou para ser estagiária dele. Então, desde o começo, eu fui estagiando. E aí, nos últimos 2 anos, eu entrei também na prefeitura como estagiária. Então, eu estagiava na prefeitura das 8 às 2 e das 2 só Deus sabe lá que horas, eu estagiava no escritório dele. Então, eu era, tipo, dupla jornada, eu ainda fazia faculdade, né? E aí, no fim, com o TCC, com tudo, eu me desgastei muito, muito. E foi um desgaste não só com a faculdade, mas foi um desgaste também com ele, conflitos, aquelas coisas. Ego de arquiteto, que todo arquiteto é super assim. E aí, na hora que eu me formei, que de fato eu poderia trabalhar e fazer tudo que eu tinha de vontade para fazer, eu estava extremamente cansada. Eu entrei no burnout, eu não tinha vontade de fazer nada, não tinha vontade de abrir o computador. O cliente me ligava, não tinha vontade de atender, foi uma coisa muito complicada. E aí eu falei, gente, será que eu não gosto dessa profissão que eu tanto quis, que eu tanto me dediquei?
Aí eu pensava, será que eu nasci para ser patricinha e não trabalhar? Porque eu acho que eu sou preguiçosa. Tipo, comecei a me questionar, né? Mas na verdade é porque eu tava o Cláudio rachando de rir. Mas na verdade é Eu que tô eu vendo. estava passando esse conflito aí, né? Esse conflito interno e onde eu me dediquei muito, né, para conseguir me formar. E aí eu fiquei assim, e aí o que começou? Aí eu comecei a estudar novamente, foi através do estudo, então eu comecei a fazer esses cursos. Fui para a FAUSP, fui fazendo esses cursos de especialização, né? Que por isso que eu até brinquei a hora que eu sou fãzaça da Hotmart, porque ele tem vários profissionais, né? E aí você vê quem você gosta mais, que fazem esses cursos, e às vezes por um custo super legal, tipo, às vezes é o valor de uma mensalidade da faculdade, que você vai pagar um mês, você paga um curso que te dura um ano. E aí você está em contato com, de fato, profissionais que estão ali atuando, que estão dando dicas, que estão te ensinando, trazendo uma visão mais prática, né, da profissão. E eu comecei a estudar e mergulhei novamente no mundo, né, dos estudos e da arquitetura. E foi aí que foi reacendendo essa chama, né, de querer, tipo, projetar, de querer novos clientes, de querer conversar, de querer estar super aberta, de querer ir para obra. Então, eu não fui para terapia, eu acho que eu deveria ter ido, mas aí eu fui sozinha, voltando a esse amor pela profissão. E aí foi aí que, de fato, eu decidi que eu amava o que eu fazia, que realmente foi uma boa escolha, era a escolha certa, e que eu também queria empreender, que aí eu voltei aquele sonho de criança, infância e toda a vontade, e aí comecei a dedicar ao escritório. Basicamente essa é a minha dor. Não, e eu acho que foi muito importante você compartilhar com a gente a sua dor, porque é uma dor muito séria que muitos profissionais hoje, que são extremamente bombardeados por informação, eles acabam realmente tendo, né? Porque assim, hoje a gente tá, tô falando como se fosse uma senhorinha, né? Mas de fato a gente está passando por um momento onde somos bombardeados por informação e cobrados constantemente. O WhatsApp, Teams, Zoom. São muitas plataformas para nos cobrar. Então, é cliente ligando, é mensagem de fornecedor, para quem trabalha com isso. Então, assim, é muita coisa. E para uma pessoa que está fazendo TCC, estagiando, buscando colocação no mercado para depois da faculdade, buscando, pensando em o que vai fazer pós-faculdade, isso é um cenário totalmente possível, né? Então, eu acho que esse cuidado mental é muito importante quando você termina a faculdade, para você realmente não entrar aí num processo de depressão ou em alguma questão aí de burnout, enfim, eu acho que é muito relevante e obrigada por compartilhar, Isa. Eu acho que é muito bacana você ter comentado esse desafio, que é um desafio que eu acho que muitos jovens podem passar aí. E você, Dente, o que conta para mim? Acho que só para complementar do que eu tinha falado na introdução, acho que os principais desafios assim de quem vai para uma coisa um pouco mais prática, um pouco mais acadêmica, né, que é muito parecido com o que você trabalha e o que você estudou, é enfrentar a realidade de fato, né? Porque na prática você resolve, né, no meu caso, eu resolvo o exercício, só que com umas situações bem menos controladas, como é quando o professor te passa um exercício, né, de estatística, de matemática e por aí vai, né? Lidar com a realidade, né, com uma coisa muito mais variável, é muito mais complicada, né? E é aquela coisa, né? Você não tem uma resposta certa. Você tem que garantir a resposta que você consegue convencer as pessoas, né? Com base em contar como você fez, né? O que você assumiu para chegar naquilo e, né? Por mais que dê medo, né? O desconhecido, né? E mais que é ainda mais desafiador, ao mesmo tempo é bom, né? Você vê realmente ali a coisa, né, tendo uma variabilidade real, e de fato é a realidade, né? Não tem ninguém ali, né, te orientando ou controlando determinadas variáveis. É realmente
você por você mesmo com tudo que você aprendeu. Isso é muito instigante. E fora a responsabilidade de tudo isso, né? Sim, muito. Ó, vai parecer papo de coach agora, mas, cara, você tem que querer e dar as caras. Algo tem que te motivar. Então você tem que ter alguma. Né? Você tem que ter ambição na sua vida pessoal, assim. Várias funções que eu já assumi, eu sabia que eu ia fazer certas coisas que eu não fazia ideia ainda de como fazer. Mas foi uma oportunidade. E as ambições materiais, pessoais, elas motivam você a encarar isso aí. Encarar os desafios, né? Por isso que é importante ter o autoconhecimento e realmente ter escolhido a profissão que te faz bem. E acho que aí volta naqueles pontos que a gente tratou nos outros episódios, né? Se você escolheu uma faculdade que você não gosta, um curso que você não gosta, uma profissão que você não gosta, e acaba por não se conhecer o suficiente, provavelmente essa ambição e tudo mais se perde no meio do caminho, né? Sim, total. E aí, entrando nessa questão de profissão, né? E de ambição, de tudo, às vezes a gente se forma e às vezes a gente não consegue um trabalho na área, né? Tem essas questões. E aí, acho que agora cabe a gente ressaltar o que fazer para conseguir trabalhar, né? E aí conseguir conquistar aquilo que a gente deseja, né? E ter as nossas ambições. Sim. Então, uma coisa que eu aprendi, que não tem muito ainda dentro do meu escritório, que eu estou adaptando, mas que eu vejo que tem muito nas empresas, é Excel. Parece que todos os meus amigos que estão dentro da área ou que mudaram, mas que entraram numa empresa, eles têm que saber Excel. Thaís, nutricionista, que veio aqui, trabalhava com cozinha, e aí mudou para o setor, né, lá de comercial, e a primeira coisa que pediram é melhore seu Excel. Vejo o Vinícius aqui, primeira coisa também, melhor Excel. Então, acho que às vezes tem algumas ferramentas que a gente pode ir desenvolvendo e que vão contribuir para que depois que a gente ainda esteja nesse processo de emprego, né, de procura de emprego, seja um diferencial. Que às vezes, assim, esse emprego ele vai ser só um momento até você conseguir alguma coisa na sua área, né? Então, ele é uma forma, às vezes, você está capitalizando ali dinheiro para depois, às vezes, você fazer uma reserva de emergência e aí você empreender, ou você vai trabalhar paralelo, né? Tipo, das 8 às 5 eu trabalho no meu trabalho formal e após o horário eu trabalho no meu outro trabalho que é da minha área de formação. Mas eu acho que tem algumas ferramentas que a gente pode trazer como uma forma de se destacar, né? Nessa procura do emprego. Pode falar, Cláudio. Acho que só para complementar aqui, uma das primeiras coisas que eu fiz também, até antes da faculdade, o primeiro curso que eu fiz assim que eu saí da escola foi Excel. E aí, no meio da faculdade, eu fiz um curso de uma outra ferramenta, né, que é de Axis, que é mais voltado para banco de dados e fazer desenvolvimento de sisteminhas e por aí vai, para ter controle de várias coisas, criação de formulário e etc e tal. E, né, ao longo da sua carreira profissional e um pouco da sua carreira acadêmica também, né, muitas das coisas, né, relacionadas à análise estatística, você consegue fazer no Excel, né, mas tem outras coisas que o Excel, infelizmente, ele deixa de atender, né. Depois que eu fui efetivado lá no banco, eu tive que aprender linguagem de programação relacionada a outros softwares, né. Hoje, né, eu trabalho com bases de dados que são gigantescas, né? O banco produz por mês 50 milhões de contratos. Eu trabalho com informação histórica desde 2008. Estou imaginando a LGPD nisso. O Excel aguenta 1 milhão de registros. Então, é impossível, né? Você tem que ir para outras abordagens, né? Para outras línguas de programação, que outras coisas diferentes que vão evoluir conforme as necessidades, né? Para os seus desafios profissionais, né? Serem atendidos. Muito bom.
Muito bom. Só para compartilhar aqui, terminar os compartilhamentos de dificuldades, Bruno, comenta aí com a gente qual foi a sua maior dificuldade, ou se não teve, tá tudo bem. É sobre isso e tá tudo bem. A minha maior dificuldade é a seguinte: eu tive duas. Primeiro, eu estou apto a administrar essa empresa. Essa é uma delas. E a outra é: a minha empresa é competitiva? Estou fazendo certo como supermercado? E isso são coisas difíceis de responder, porque não tem teoria, né? Difícil de um supermercadista correr atrás dos outros supermercadistas e aí começar a gerar conteúdo disso, né? Para saber faturamento, Não tem margem, resposta certa. quanto vende por metro quadrado, quanto vende por funcionário, quanto vende por checkout, qual tem que ser o tamanho do FLV, qual tem que ser o tamanho do. Então, assim, medidas de desempenho da minha empresa, eu tive que meio que gerar do nada, aí eu comecei algumas, eu via que as outras pessoas comentavam, e mais uma vez, lembra que eu falei de associação? A primeira coisa que eu fiz foi correr atrás da APAS e da Abras, então lá eu consegui algum conteúdo, porque lá são pessoas que estão na mesma situação que a minha, e por isso eles compartilham informações. Então, né, esses indicadores aí que eu falei são indicadores que de mercado, né? Então, quanto vende por metro quadrado, quanto vende por funcionário, qual é a margem do setor, qual é a margem da loja, de que horas a que horas tem que funcionar, enfim, quantos metros quadrados tem que ter de área de venda, quantos metros quadrados tem que vender por área de venda, qual tem que ser o tamanho do meu FLV, qual tem que ser o tamanho enfim, da minha peixaria, do meu açougue, da minha padaria, do meu bazar, enfim, tudo isso daí eu fui tendo que mastigar, assim, não tinha esses dados compilados, eu que tive que ir lá e minerar, entendeu? E depois compilar e desenvolver uma metodologia aí ajudou. Ter o conhecimento acadêmico ajuda por causa disso. Porque aí você começa a conseguir ter essas métricas de desempenho, que às vezes as pessoas não olham muito, entendeu? Não param. Quem não teve o conhecimento acadêmico aí não tem esse hábito de comparar, né, verificar se essa amostra enfim, faz parte tá dentro ou tá fora. É representativa. Representativa, enfim. Se tá acima, abaixo da média, enfim. E aí eu consegui desse jeito. Fui atrás da APAS, fui atrás da Abras, conheci uns donos do supermercado, a gente começou a trocar ideia. Aí eu faço parte de uma associação de compras também, fui na associação de compras. Depois a gente acabou montando um atacado junto. E hoje a gente compra algumas empresas por esse atacado. E, enfim, e aí fui tirando algumas informações daí. Mas assim, não tinha essas informações, né? Não tem. Se você pôr no Google lá quanto fatura o supermercado por metro quadrado, acho que não vai aparecer, entendeu? E nem Pouco provável, né? Entendeu? Então, assim, esse era o maior desafio. Hoje eu já consigo responder algumas dessas perguntas e tem alguma ideia de como é um bom supermercado, que números que um bom supermercado tem que ter nesses sentidos aí. Mas é isso. E a outra parte lá que eu falei da capacidade de gestão, aí, né, com o dia a dia a gente vai. Aí você começa a comparar esses dados, aí você fala, opa, não sei que eu tô melhor, não sei que eu tô melhor que a média, não sei que eu tô melhor que a média, aí você fala, bom, então eu tô melhor que a média, entendeu? Mas é complicado. No meu caso, foi esses problemas que eu tive, né? Deve ser pesado também a parte da responsabilidade que nem tinha comentado, né? Para mim, assim, o grande desafio, eu estava trabalhando na época, eu estava estagiando com o Dr. Marco Aurélio, né, que eu tinha comentado. E quando você estagia em órgão público, você não vai ser efetivado, você não tem essa felicidade que o Dente teve. Então,
o meu maior medo era eu inverti, eu pensei, porque a maior parte das pessoas que fizeram direito, elas tentaram no último ano buscar um órgão privado, né? Um órgão privado não, uma empresa, algo do gênero. E eu inverti, porque eu saí do shopping, entrei no escritório e do escritório me chamaram para o tribunal, fui. E aí eu fiquei assim em desespero. Eu falei, gente, como que eu vou pagar? Eu tenho FIES. Quando começar a vir as mensalidades, eu vou estar desempregada na rua. Entrei em desespero, entrei em parafusos. E aí eu me reinventei. Eu falei assim, não, eu vou tentar empreender, vou fazer a pós e vou começar a fazer diligência. Então, que é basicamente freela de advogado. E eu comecei a fazer os freelas de advogado, e aí na pós-graduação, como eu comentei com vocês, eu encontrei uma pessoa e tal. Mas assim, o meu maior medo quando entreguei o TCC foi esse. E eu acho que é muito privilegiado, como a Isa comentou, os nossos desesperos, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas aí têm filho, precisa ajudar a família, não tem condições de iniciar uma pós se não tiver num bom emprego. Então, assim, a gente está aqui trocando ideias do que foi a nossa jornada, esperando que vocês consigam aí, dentro também da dificuldade de vocês, fazerem uma analogia, porque entendemos que nada é impossível, que de fato não é romantizando, não é tendo papo de coach, mas quando você tem uma ambição como o Vini pôs em mesa, em xeque aí, você consegue, escolhendo a profissão que você quis, enfim, você pode ir para um emprego temporário, como a Isa falou, para angariar fundos e investir numa empresa sua, enfim. Mas caminhando aí para o final, né, do nosso bate-papo, eu queria que todo mundo aí trouxesse as suas considerações finais e dicas para o jovem girino que acaba de sair da faculdade para o mundo adulto e para que ele vire um belo sapão. Contem pra gente. Acho que talvez uma conclusão assim final seria para o jovem, né, depois da faculdade, desfrutar das frustrações que os seus planos iniciais muitas vezes trazem, né? E saber mudar, saber se adaptar para as situações que é necessário e para o que cabe em cada momento, né? Como eu comentei, né? Tipo, né, eu não achei que eu fosse ficar tanto tempo no banco, não achei que eu fosse durar tanto tempo no banco. Felizmente deu certo, tem dado muito certo. E eu soube aproveitar, né, os momentos, as oportunidades, a hora certa de mudar também, né, dentro do banco também eu consegui me mover, né, mudar para outras áreas e acho que ter esse feeling, né, saber até quando dá, né, tipo, se alguma coisa não te desperta mais interesse, se alguma coisa não te propõe mais desafio, acho que aí talvez seja uma boa hora de você começar a repensar, né? Quando você já começa a ficar numa situação confortável demais, que não te propõe desafio e que você não vê perspectiva nenhuma de crescimento. Acho que talvez seja um bom indício aí de você fazer alguma coisa. Bruno, suas considerações? As considerações? Bom, entreguei o TCC, o que eu faço? Faz o que tiver na cabeça, no sentido de trabalhar para outra pessoa, montar seu próprio negócio, administrar as coisas do pai, mudar de ramo da qual você fez a faculdade, ir trabalhar no setor público, ir trabalhar no setor privado, não interessa. Vê o que te identifica mais ali na área que você quer e segue em frente e pense que você não parou de estudar, né? Você viu que ninguém aqui parou de estudar minimamente, assim, enfim, aprender um curso novo, um programa novo, tudo para complementar o dia a dia ali do trabalho e sempre tem coisas novas e cada vez mais vai ter coisas novas mais rápido. Então, para você se manter atual, você vai ter que sempre estar estudando.
Além disso, então faça algo que você goste, porque se dedicar com esse tempo e esse dinheiro para uma coisa que você não gosta, provavelmente vai dar errado. E que existe lugares e coisas que são baratas ou de graça que você pode usar para conseguir esses objetivos, como livro. Aí livro você pode comprar no sebo, pode comprar de alguma pessoa que já utilizou, pode ir na biblioteca da cidade, pode ir na biblioteca da faculdade, curso de extensão da faculdade, curso no Hotmart lá, que a Isa gosta, que eu gosto, tem alguns cursos também no Hotmart. E tem outras plataformas que tem isso também, a Conquer, que a Bruna assina, enfim. Tem zilhares de conteúdo aí disponível, relativamente barato, para você conseguir desempenhar melhor ali na sua profissão. Mas é aquilo, você tem que gostar, porque senão você não vai conseguir, no longo prazo, continuar aprendendo um monte de coisa que você odeia. Acho que é um pouco isso. Isa e Vini? Bom, eu acho que dá para concluir de tudo isso é que não tem regra, né? Cada um tá na sua trajetória. Exato. E use a sua ambição ao seu favor aí. Eu acho que uma vez eu ouvi uma frase que fez muito sentido. Uma professora me falou: quando você tá num lugar que você não tá aprendendo mais, não faz mais sentido continuar ali. Então eu acredito muito que a gente tem que estar sempre se desenvolvendo e aprendendo novas coisas, né, para realmente ir crescendo tanto profissionalmente como pessoalmente. Mas eu acho que uma coisa muito importante ressaltar, igual eu comentei, cada trajetória é única, cada ser é único e cada um vai percorrer o melhor caminho. Então tem uns que vão formar, já vão atuar na área e vão ser destaque, tem outros que vão passar por outras áreas até se identificar, né? Então acho que é importante você olhar a sua trajetória, olhar para dentro e entender qual que é a direção que você vai seguir. É isso. Muito bom, pessoal. Bom, as minhas dicas primeiro, eu saí de uma profissão que, quando eu vi saí de uma faculdade quando eu vi uma profissão que não iria me dar a remuneração que eu necessitava para o momento da minha vida. Foi algo bem desesperador. E a dica que eu dou é: busque uma saída que seja um emprego temporário em outro ramo, mas que não vai me desvincular completamente. Então, nem que eu trabalhe 2 turnos, eu vou continuar ligada à minha profissão. Mas não se desligue por completo, apareça, utilize as redes sociais como ferramenta para isso. Busque conhecimentos paralelos, então, soft skills, eu preciso entender sobre inteligência emocional, enfim, e busque não se desligar da sua área, mas não vamos romantizar aqui, né, de dizer, vá buscar o emprego dos seus sonhos, você consegue, porque às vezes não é possível quando você sai da faculdade, tá tudo bem. Eu acho que buscar aí um meio termo para não se desligar completamente, mas se não vai te dar uma remuneração possível de sobreviver por um período, busque outra por enquanto e não se desligue da sua. A outra dica que eu dou parece bizarro, eu sempre pensei, mas faça projeções sobre a sua vida. O que você pretende nos próximos 2 anos depois da sua faculdade? Faça projeções e elenque os seus obstáculos. Veja o que realmente te emperra e veja como que você pode superar esses obstáculos, e se eles não são superáveis, quais são a alternativa B. Eu acho que a gente entender e mapear os nossos obstáculos é exatamente o que a Isa falou. É você conseguir olhar para o seu íntimo e falar: o que eu preciso fazer no próximo passo agora? Porque toda essa jornada é muito pessoal, como a Isa mesmo me falou. Então, assim, essas são as minhas dicas. Eu agradeço vocês que nos acompanharam até aqui. Eu espero que tenha sido enriquecedor para vocês. Eu adorei o bate-papo. Agradeço muito cada um de vocês que vieram aqui contar um pouquinho da jornada de vocês. E espero que todos vocês tenham uma boa conclusão de curso, que vocês tenham uma boa iniciação de profissão aí nessa vida maluca.
E é isso, pessoal. Que vocês todos tenham uma boa noite. E agora o momento do jabá vai com o Brunão. Isso aí, curtam, compartilhem. Comentem. Comentem em todas as nossas redes sociais aí, está disponível, tem no Instagram, tem no YouTube, tem na Twitch, tem, enfim, um monte de lugar. A gente tem um e-mail que aparece aí na tela, sigam a gente também no Instagram, o Partiu Futuro lá tem marcado todo mundo que faz parte. Se tiverem dúvidas, falem com a gente. Estamos disponíveis para sanar dúvidas e acho que é isso aí, né? Próximo episódio. No próximo episódio traremos conteúdo referente a MBA, pós-graduação, mestrado, de um modo mais aprofundado, para que vocês entendam como que eles estruturalmente funcionam. E é isso, pessoal. Curtam, compartilhem, comentem, voltem nos episódios se vocês tiverem dúvida e, se for necessário, venham conversar com a gente, que vai ser um prazer. Muito obrigada, boa noite a todos, bom fim de semana. Boa noite, é isso aí, galera. Falou, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.